A Netflix me liberou os 2 primeiros episódios da segunda temporada de Rebelde para eu poder assistir com antecedência e comentar as minhas primeiras impressões com vocês antes da estreia da temporada que acontece na próxima quarta-feira. Então fica comigo e assiste esse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Enfim, nesse vídeo vou compartilhar com vocês o que eu achei sobre os 2 primeiros episódios de Rebelde, da segunda temporada da série da Netflix, e eu vou fazer isso sem spoilers. Eu pretendo sim compartilhar algumas curiosidades e informações sobre os 2 primeiros episódios, mas eu vou evitar falar sobre coisas que, na minha visão, estragariam a experiência de vocês. Então vocês podem ficar tranquilos e continuar assistindo esse vídeo sem se preocupar. A temporada estreia na próxima quarta-feira, dia 27, e ao todo a gente vai ter 8 episódios. Eu só assisti aos 2 primeiros. A Netflix liberou pra imprensa os 2 primeiros episódios. Então tudo que eu disser aqui é referente a esse início de temporada. Pode ser que as coisas mudem ao longo do desenrolar das coisas, ao longo dos episódios seguintes. Tá, então vamos lá. Quando a série começa, quando a segunda temporada começa, a gente também vê começar um novo semestre no Elite Way School, no EUS. E como o trailer já tinha mostrado pra gente, a Celina apresenta pros alunos um novo diretor pro Programa de Excelência Musical, pro MEP. Esse novo diretor se chama Gus Bauman, e aparentemente ele é um produtor musical que já lançou muitos artistas ao estrelato, mas que tinha parado de produzir músicas, porque agora ele organiza uma premiação que se chama Prêmios Trend Z, ou Trend Z Awards, que é aparentemente uma premiação importante do mundo da música e do entretenimento, voltado para jovens artistas, jovens talentos. E já nesse começo da temporada, dá pra gente sentir que esse novo diretor vai causar bastante, porque ele chega realmente colocando uma pressão nos alunos, exigindo mais dos alunos, exigindo mais comprometimento, mais atenção, mais verdade na hora de realmente estudar e se preparar ali dentro do programa musical. E ele também não é muito fã da ideia do colégio trabalhar com bandas, ele tá determinado a investir nos alunos individualmente. Inclusive tem um momento muito especial no primeiro episódio, que acho que foi o meu momento favorito desses 2 primeiros episódios iniciais da temporada, onde o diretor tá falando com os alunos sobre como o conceito de bandas com vários integrantes é uma coisa que é mais do passado, que hoje em dia a gente tem mais artista solo fazendo muito sucesso. E aí ele tá mencionando várias bandas, a banda Timbiriche, One Direction, e ele fala do RBD, ele faz uma pergunta retórica pra sala, onde ele diz assim: hoje em dia, quem é que quer a volta do RBD? Falando a partir da perspectiva dele, acreditando que ninguém realmente quer ver isso acontecendo. E a MJ levanta a mãozinha dela ali, ó, ela dá uma levantada de mão perfeita, que me representou 100%. Porque se tem uma coisa que eu quero, essa coisa é a volta do RBD. Talvez, enfim, eu vou me frustrar quanto a isso, mas estou pronta, entendeu? Posso lidar com essa frustração. Além do novo diretor do Programa de Excelência Musical, o diretor Bauman, a gente tem 2 outros novos personagens aparecendo aqui nesse início de temporada. E a gente já tinha visto esses personagens aparecendo no trailer também. Esses 2 personagens são o Okani e a Ilse. O Okani, ele é um cantor que ficou famoso no ano anterior, porque ele lançou uma música que fez bastante sucesso, e ele realmente entra no colégio pra limpar a sua imagem. Pelo que fica ali subentendido, mais ou menos, no início, ele tem alguns problemas com drogas, então ele entra pra realmente colocar a vida dele nos eixos. A Ilse, por sua vez, é uma aluna que trabalha como estagiária ali no colégio. E uma informação legal que eu entendi dos episódios é que aparentemente ela faz parte... Aparentemente não, ela faz parte do programa de negócios. Então lembra quando a série começou? No primeiro episódio a Emília tá apresentando o colégio pros novos alunos e ela fala que tem 2 programas, tem o programa musical e tem o programa de negócios. E a gente só tinha visto alunos do programa musical. E aí a Ilse, ela faz parte do programa de negócios mesmo. Ela é uma estudante ali focada em negócios, o que é interessante e curioso, né? Assim, eu acho que ainda é cedo pra dar uma opinião muito certa, porque foram só 2 episódios, mas eu tô gostando muito do Okani, muito do personagem do Okani. Eu acho que o personagem tem carisma, tem uma química boa dentro da série com os outros personagens. Ele já interage nesses 2 primeiros episódios com o Luca, com a Hannah em vários momentos. Eu acho que funciona super bem, tô atenta pra ver como isso vai se desenrolar. Eu gosto dele, eu gosto do ator e eu acho que ele foi uma ótima adição pra segunda temporada da série. A Ilse ainda não me conquistou.
Mas talvez isso não seja exatamente culpa dela. Eu acho que ela ainda não teve tempo de se mostrar, tempo suficiente pra se mostrar muito. E eu acho que ela acaba interagindo mais com, não sei, um personagem que eu não curto muito. E aí ela não teve um brilho pra mim no começo da série, no começo da temporada. Mas vamos ver como ela vai se desenvolver nos próximos episódios. Fora tudo isso, eu acho que a gente precisa lembrar de algumas coisas quando a gente começa a segunda temporada de Rebelde Netflix. A gente precisa lembrar que no final da Batalha das Bandas, no final da primeira temporada, a banda Sin Nombre, que se apresentou como rebelde, decidiu subir ao palco pra desmascarar o Sebas na frente da escola, contando pra todo mundo que ele era o presidente da seita, que ele fazia parte da seita. A MJ, então, sabendo que a banda da qual ela fazia parte tinha esse plano em mente, faria isso no final da Batalha das Bandas, decide subir no palco com o Sebas quando a Emília desiste de cantar com ele, porque os pais dela estão ali esperando pra vê-la cantando. E ela precisa provar pros pais que ela merece estar ali, que ela tem talento, que eles precisam deixar ela realmente continuar no colégio. Então ela decide subir no palco e cantar com o Sebas. E aí depois, quando a banda Rebelde entra, a banda também se apresenta, mas a MJ não sabia que eles conseguiriam se apresentar, porque eles tinham desistido de se apresentar pra poder desmascarar o Sebas. Tudo isso aconteceu. Além disso, o Luca também tinha sido expulso do colégio. Mas quando a segunda temporada começa, parece que nada disso tem consequência na história. Nada disso é relevante quando a história começa, quando a história, na verdade, é retomada, né? O Luca tá de volta, não foi expulso, também não tem contexto pra explicar muito a expulsão dele. Na verdade, acho que é basicamente porque o pai dele é uma pessoa influente e decide, enfim, mudar de ideia. A MJ e o Sebas venceram a batalha de bandas. Então, a informação de que o Sebas fazia parte da seita não fez diferença alguma. Inclusive, acho que a série também deixa subentendido que, de novo, é por causa da influência da mãe dele também. Mas parece que ninguém se importa com o fato de que ele fez parte da seita. E a seita, pelo menos em Rebelde original, e eu acho que a série tentou... Original não, né? Rebelde México. Eu acho que a série da Netflix tentou retomar esse conceito. A seita era uma organização séria que tentava privilegiar os alunos ricos da escola e que acreditava que os bolsistas e que as pessoas um pouco mais humildes não deveriam estar ali. Então, é um conceito pesado, não é uma coisa qualquer, né? E eu acho que o Sebas não enfrenta as consequências desses atos. A MJ sim, a MJ tá ali sofrendo porque ela não tem mais seus amigos, já que principalmente a Hannah tá ainda muito chateada com ela, com raiva dela, tratando ela mal. Mas o Sebas, as pessoas até lembram de vez em quando, em um ou outro momento que ele fez parte da seita, mas não tem o peso que eu acho que deveria ter. Principalmente se a gente considera que a primeira temporada focou muito na seita. A primeira temporada realmente teve o conceito da seita como um dos seus temas principais. E aí isso aqui, pelo menos no começo, não aparece de forma alguma. Eu acho que sim, nos 2 primeiros episódios a gente tem algumas coisas ruins acontecendo com o Sebas. Ele não tá num lugar muito bom. Tem umas coisas meio complicadas ali acontecendo com ele. Mas nada disso é consequência dos atos dele na primeira temporada. Porque esse assunto parece que ficou no passado. E pra mim é um assunto que merecia um pouco mais de cuidado porque é um assunto sério. Mas ok, deixando isso de lado, eu quero comentar algumas coisinhas bem breves sobre os 2 primeiros episódios, em termos de duração, de momentos musicais, enfim. O primeiro episódio, ele tem 45 minutos de duração. E uma coisa que eu acho que eu posso dizer sobre o primeiro episódio é que a gente tem 2 festas nesse primeiro episódio. Uma dentro da escola e uma fora da escola. E as duas vão ser um pouco caóticas. Na festa dentro da escola, a gente tem 2 momentos musicais, mais ou menos. Mas eu digo mais ou menos porque eles não vão ser exatamente o que a gente espera que eles sejam. E aí, na festa fora da escola, a gente tem 3 performances bem legais. É isso que eu vou dizer pra vocês. Já o segundo episódio tem 47 minutos de duração. E eu sinto que essa temporada vai ter episódios mais ou menos nesse estilo mesmo, um pouco mais longos, porque na primeira a gente tinha episódios de meia hora, 35 minutos, e eu tenho a impressão de que na segunda temporada vai ser tudo 45, às vezes até 50 minutos, se a gente for pensar em episódios mais longos no final da temporada. E o segundo episódio, ele se chama Ser ou Parecer, mas não, a gente não tem um cover da icônica Ser ou Parecer do RBD aqui. Achei que poderia vir aí, e não veio. Temos sim 2 breves momentos musicais, bem breves. Um é com a Andy e o outro é com a Emília. No segundo episódio tem várias coisas acontecendo, mas eu queria chamar a atenção justamente pra Emília e pra Andy. A gente tem um enredo no segundo episódio que gira ao redor delas e que
sem querer assustar os fãs do casal, mas já assustando, vai colocar esse relacionamento numa corda bambíssima. Eu acho que o que acontece entre elas é uma coisa séria, é um assunto sério, que tem algumas camadas, então assim, não é só 8 ou 80, preto no branco, tem algumas questões pra gente considerar ali, mas eu tenho um lado nessa história. Eu acho que os dois lados têm questões, mas pra mim, na minha opinião, um lado é o lado certo, eu fiquei do lado de uma das duas, eu escolhi o meu lado nessa história e eu tô preocupada porque eu não sei o que esperar em relação a isso no restante da temporada. Eu tenho algumas ressalvas quanto a como a série desenvolveu isso, e aí no vídeo com spoilers a gente pode conversar melhor. Tem algumas críticas em relação a isso. Mas enfim, rolou um negócio ali entre elas, acho que a gente vai ter que começar a se preocupar com esse casal sim. E estou nervosa porque até então elas eram o meu casal favorito. Eu acho que na primeira temporada os meus dois casais favoritos eram elas. E também o Dixon e a MJ, mas eles não tiveram um relacionamento de fato, né? Então acho que elas conquistaram esse lugar com bastante tranquilidade. E eu queria ver mais delas bem nessa temporada, e aí aconteceu um negócio entre elas no segundo episódio, eu não sei o que esperar delas no restante da temporada. Mas é isso, eu falei que eu não queria assustar os fãs do casal, mas desculpa, não tem como. Acho que a gente precisa assim ficar um pouco preocupada. Falando de uma forma mais ampla agora sobre os primeiros episódios da segunda temporada, tá bom? Temos algumas coisas que eu gostei bastante, temos algumas coisas que eu também não gostei nesse começo. Eu vou falar agora algumas opiniões um pouco negativas. E aí, talvez você vai concordar comigo quando você assistir aos episódios, talvez não, e tá tudo bem. Eu acho que as pessoas têm opiniões e percepções diferentes, e eu acho que as minhas opiniões negativas não anulam o sentimento super positivo que eu tenho em relação à série, porque eu gosto dos personagens, eu gosto dos casais, eu gosto dos momentos musicais, então tem muita coisa que eu gosto na série, mas eu também enxergo alguns problemas nela. Pra mim, eu acho que esses dois primeiros episódios eles têm dois grandes problemas. O primeiro deles é ritmo e o segundo deles é direção. Isso vem de uma parte muito técnica mesmo, né? Eu acho que ritmo é um problema que a gente já tinha na primeira temporada, porque na série as coisas não têm tempo pra acontecer. Os problemas surgem e eles não têm tempo pra se tornarem problemas sólidos, porque aí a série já resolveu esses problemas mais ou menos, não se aprofundou neles, já seguiu em frente. Então assim, várias coisas são introduzidas e a série não dá tempo pra essas coisas se firmarem. E um exemplo muito claro disso pra mim é justamente essa questão com a Emília e com a Andy que eu acabei de falar pra vocês. Porque surge uma questão entre elas no segundo episódio, surge ali, e aí essa questão já tem plot twist, clímax, resolução, tudo num episódio só. Tudo num episódio só. E isso ainda divide tempo com todas as outras coisas que estão acontecendo com todos os outros personagens, porque a gente tem muitos protagonistas nessa série. E essa questão entre as duas, como eu falei, eu acho que é uma questão séria. E eu acho que poderia, e na verdade deveria, ter sido desenvolvida com mais calma. Porque parece que quando a gente vê as personagens no episódio 1, elas estão num lugar X, que é um lugar super tranquilo, e aí no segundo episódio surge toda uma outra coisa que não tinha aparecido antes, e que não faz tanto sentido com como as personagens tinham sido estabelecidas e vinham sendo estabelecidas e amadurecendo na história. É como se faltassem cenas pra preencher essa história. Porque a gente vai de um ponto A para um ponto B sem o desenvolvimento necessário no meio do caminho muito rápido. E aí eu acho que esse é um problema que também aparece com bastante força pra mim, na minha opinião, com o que tá acontecendo com o Esteban na temporada. É um problema que aparece em várias questões ao longo dos dois primeiros episódios. E pra mim, esse problema de ritmo é um reflexo de um problema que vem do roteiro. Porque se o roteiro tivesse sido construído com mais profundidade, mais redondinho, a gente não teria essa sensação. E aí, atrelado a isso, também tem um problema de direção, como eu falei pra vocês. Eu não sei o que rolou aqui, exatamente. Mas tem várias cenas nos dois primeiros episódios, que inclusive foram dirigidos por pessoas diferentes, que deveriam ser cenas um pouco mais impactantes, e icônicas e intensas, mas a direção não deixa essas cenas chegarem lá, não faz essas cenas chegarem lá. Porque é isso que a gente precisa da direção, né? A direção precisa guiar esses atores que fazem um bom trabalho para que eles entreguem a performance, para que a gente consiga, na verdade, para que os profissionais que estão ali gravando a série consigam captar essas cenas, essas filmagens com a entonação necessária, com a entonação ideal, que pra mim era uma entonação de mais impacto, de mais intensidade. E eu sinto que algumas cenas que deveriam ser assim não têm esse impacto e não têm a energia necessária pra fazer as cenas serem o melhor possíveis.
Principalmente isso acontece no episódio 1, mas também é uma coisa que me chamou a atenção de uma forma negativa no episódio 2 ainda, que pra mim ele seja um pouco melhor do que o primeiro episódio. Eu espero que essas duas questões que eu tive com o início da temporada, né, com ritmo e com direção, sejam só impressões mesmo, só primeiras impressões que foram um pouquinho negativas nesse sentido, mas que não refletem o restante da temporada. Eu espero que os próximos 6 episódios consigam quebrar essa sensação que eu tive, porque eu acho que a série é uma série com muito potencial e que ainda não encontrou exatamente o seu tom. Que às vezes encontra, mas que às vezes perde ali um pouquinho a mão. No mais, o Luca continua fazendo piadas e trazendo referências engraçadas e certeiras. E ele também tá tendo, novamente, problemas com seu pai. Acho que não é novidade a relação complicada que eles têm, né? E falando nos Colucci, o Esteban, na minha opinião, continua sem um pingo de carisma. Desculpa, eu não consigo. É o personagem que eu menos gosto. É um dos personagens que eu menos gosto na série. Na verdade, é o personagem que eu menos gosto na série mesmo. Mas eu acho que a gente também pode esperar uma aproximação dele com o Marcelo, né? O Marcelo Colucci, que é o pai do Luca, que também é pai do Esteban. E também, acho que ele vai entregar aí uma vida amorosa bastante movimentada nessa temporada. A Hannah, por sua vez, tá insuportável nesses 2 primeiros episódios. Porque ela tá ali com um pouco de inveja da MJ, como eu já falei também no vídeo. Ela tá ali com um grande rancor em relação ao que a MJ fez no final da temporada. E ela tá também, não sei, ela tá ali não sabendo exatamente quem ela é, o lugar dela, tá se questionando bastante, duvidando do seu talento. E eu acho que são questões super válidas pra personagem também. E essa relação, essa dinâmica da Hannah com a MJ é uma dinâmica que eu acho que vem forte na temporada e eu vou proteger a MJ a todo custo, porque pra mim ela não errou no final da temporada passada. Pra mim ela fez o que ela tinha que fazer pra ser quem ela precisava ser, então estarei protegendo a MJ daqui pra frente. E agora que a MJ tá afastada da galera, né, afastada da Hannah, da Andy, da banda Sin Nombre, da banda Rebelde, ela e o Sebas acabam se aproximando, porque ele também tá bastante afastado. E eu acho que essa era uma coisa que a gente já tava esperando que acontecesse nessa temporada também. Por último, o Dixon continua sendo o meu personagem favorito. Acho que eu falei um pouquinho de cada um dos protagonistas ao longo do vídeo, mesmo que de forma mais pontual. E eu espero conseguir comentar sobre a temporada toda com um pouco mais de profundidade e calma na quarta-feira com vocês. Então, ativem as notificações, fiquem de olho, porque, como eu disse, é uma série que traz uma sensação e um sentimento mesmo de bastante nostalgia pra mim, por isso eu tenho tanto carinho e eu gosto bastante dos personagens e das relações entre personagens que a série tem construído, apesar de também enxergar alguns problemas na primeira temporada e que continuaram aparecendo nesse início de segunda temporada pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham sentido um pouquinho já de ansiedade pra assistir a temporada completa na quarta-feira. Espero que tenha sido um vídeo interessante pra vocês realmente entenderem qual é a vibe, o que a gente pode esperar da segunda temporada de Rebelde Netflix. E é isso, obrigada por terem me assistido, deixem um joinha, comentem aqui embaixo o que vocês estão esperando da temporada e a gente vai conversando, tá bem? Um beijo grande e a gente se vê na quarta-feira mesmo, daqui a 2 dias.